Muito bem, vamos ouvir o presidente do Esporte Clube São Paulo, Hugo Melo, falando a respeito do jogo e também da campanha do São Paulo na Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvi-lo. O que o senhor deixa aí, o que o senhor fala para a torcida? Eu queria me despedir aqui da Série D com uma vitória, né? Eu acho que todo mundo que entra no São Paulo quer fazer o melhor e quer deixar alguma coisa boa aqui, né? Eu acho que nós fizemos uma boa partida, apesar do resultado que foi adverso. Eu acho que nós fizemos uma boa partida, principalmente no segundo tempo, quando nós fizemos três gols, 2 gols ali né, que botamos à frente do placar, mas infelizmente eu acho que o 15 também estava muito motivado para essa partida, porque eles precisavam também da vitória e eles tiveram mais felicidade que a gente ali em alguns lances e conseguiram sair com a vitória. Presidente Hugo, boa noite. Lucas Martins, Rádio do Rita. O São Paulo hoje entrou em campo mais uma vez com uma equipe diferente do que vinha acontecendo durante a temporada. Foi difícil o São Paulo conseguir repetir algum time. Entretanto, a maneira de jogar ela permanece semelhante. Méritos, claro, do técnico Márcio Nunes. A montagem desse plantel, ela foi feita dentro dos limites do São Paulo e conseguiu corresponder à expectativa? Boa noite. Eu acho que a montagem foi feita dentro dos limites do São Paulo. Com certeza, eu acho que até um pouco acima dos limites do São Paulo, né? Mas acho que o estilo de jogo que o Márcio implantou no time, eu acho que deu para ver que sempre se manteve desde a primeira partida. Tiveram alguns altos e baixos, mas eu acho que eu levo uma coisa boa desse time. Esse time eu ouvi já muita gente dizer que time ruim. Não, eu não acho o time ruim. Eu acho que o time tem qualidade. Eu acho que nós não tivemos muito tempo. Eu acho, né? A competição é curta, né? A nossa preparação foi curta. Muitos jogadores foram chegando um pouco antes de começar a competição. Então eu acho que tem muito. Eu queria agora ter ido um pouco adiante nessa competição, né? Eu queria que o São Paulo tivesse ido um pouco adiante, até para poder a gente negociar com jogadores, porque a gente sabe que agora alguns jogadores já vão se empregar e a gente sabe que é difícil de... Pelo menos a gente queria manter uma base, né, para o ano que vem, independente do que vier a acontecer, a gente manter uma base desse time. Eu acho que esse time tem muita qualidade. Já dá para falar sobre o futuro? O São Paulo disputa as competições do segundo semestre ou vocês ainda vão se reunir para definir essa situação? Na verdade eu não... Eu tenho alguma coisa já na minha cabeça, tá? Já decidido, tá? Mas eu prefiro não falar agora sobre isso, tá? Porque ainda tem um tempo ainda, eu não sou muito de dizer coisas definitivas. Então eu espero que a gente vá definir isso essa semana. Mas assim, eu já adianto para vocês que vocês sabem que o segundo semestre a Série D já foi muito deficitária. O segundo semestre ele é deficitário por si só, né? A comunidade infelizmente não compra essa ideia do time jogar o segundo semestre, né? Ano passado eu fui contra jogar, mas mesmo sendo voto vencido eu apoiei a decisão do presidente e jogamos e o resultado veio aqui no Gauchão. Fizemos uma campanha mediana no Gauchão, quase fomos rebaixados. E eu acredito que se a situação, a menos que haja agora uma reviravolta muito grande, que alguém venha com grandes recursos financeiros para a gente jogar o segundo semestre, mas a tendência é de que não jogue mesmo, tá? Mas não vou dizer nada definitivo ainda. Há uma pergunta e uma dúvida. A Federação Gaúcha parece que acenou com a possibilidade de arcar com parte das despesas para o segundo semestre para a Copinha. É verídica essa informação ou não confere? Eu recebi essa informação, eu estava em Ponta Grossa na semana passada, eu recebi um print de uma reportagem de um jornalista e eu entrei em contato com esse jornalista para saber, porque eu, como presidente do clube, não recebi nada disso, né? Eu não tive nenhuma conversa com a federação a respeito disso. E a resposta que ele me deu é que ele entrevistou o presidente da Federação Gaúcha e eu disse que ia arcar com as despesas de arbitragem.
Acho que isso é muito pouco, né? Eu acho que a federação não tem tanta obrigação de arcar com nenhuma despesa, óbvio, mas a arbitragem eles já arcam com essa despesa, né? Então, A gente sabe que o sócio do Esporte Clube de São Paulo ele tem algumas vantagens fora o futebol da equipe rubro-verde, porém nós estamos no mês de junho, metade do ano ainda falta para terminar 2017 e a gente sabe que o torcedor ele pode acabar se afastando do São Paulo se não tiver futebol. Já existe na cabeça de ti, presidente, e também dos membros da direção, alguma estratégia para tentar deixar esse torcedor próximo, porque o reflexo de que o gauchão é a competição mais importante, talvez a única apoiada pelo torcedor em geral, ficou bem evidente nessa Série D. Não, na verdade, assim, ó, independente de se a gente for ou não participar do segundo semestre, as ações já estão meio que traçadas no nosso pensamento aqui. De valorizar o sócio, de manter o quadro social e talvez até aumentar esse quadro social. Mesmo sem futebol, presidente, tu tá louco, mas a gente teve competição. O gauchão foi fraco de renda, foi muito fraco de renda. A Série D nem se fala. Então, assim, eu não acredito que vá tirar tanto a vontade do sócio em continuar a ser sócio. A gente tem que valorizar o sócio, exatamente, a gente tem que valorizar o sócio. Acho que o sócio tem que pensar assim, ó, não, o clube pensa em mim. E eu tentei, no início da Série D, algumas ações para tentar chamar o sócio, fizemos festas, né, e temos um clube de vantagens do clube, né? Mas eu não sei, acontece que algumas vezes eu fico pensando o que o torcedor quer mais, né? Eu acho que quando eu me associei no São Paulo, há alguns anos atrás, eu pensei assim, eu vou ajudar o clube. Eu não vou me associar para ganhar nada do clube. Tá? Eu não vou me associar para ganhar nada do clube. Eu vou me associar para simplesmente ser mais um apoiador do São Paulo. Né? Então eu acho que a torcida ela tem que pensar, tem crise, mas tem que pensar que às vezes R$50 ela gasta no final de semana ali num lanche, entendeu? Então eu não aceito muito essa coisa de dizer o problema está no não ter futebol. Eu acho que o dia que a comunidade se conscientizar que o clube com 2.000, 2.500 sócios lá, o Operário do Paraná, ele tem 2.000 sócios em dias, ele tem R$100 mil de renda certa, de rendimento certo. Eu estive lá agora, fim de semana passada, e eu me apavorei com a estrutura deles. E não é nada grandioso, mas tu vê que a coisa é centralizada, o sócio valoriza, entendeu? O torcedor valoriza, né? A comunidade abraça o time. Então o que eu penso? Eu acho que se a comunidade não abraçar o São Paulo, não abraçar os clubes da cidade que ainda estão em atividade, a tendência é que o futebol na cidade venha a acabar, entendeu? E isso eu falo para vocês também da imprensa, né? Que eu sei que vocês estão sempre apoiando o São Paulo, mas eu acho que deve haver um pouco mais de apoio, de espaço para os clubes da cidade em todos os programas de vocês. Eu sei que o Grêmio e Inter tem um espaço em algumas rádios, né? Só que eu digo para vocês, abram espaço para o São Paulo, abram espaço para o Rio Grande, e aí a gente vai ter um futebol forte, a cidade vai ver que existem 2 clubes ainda em atividade na cidade, né? Talvez os sócios que hoje Rio Grande deve ter muito mais sócios do Inter e do Grêmio do que do próprio São Paulo. Então isso é meio que desestimulante. Não é nenhum choro aqui, é simplesmente uma constatação que eu estou há 2 anos no clube e eu constatei isso, né? Infelizmente a torcida cobra, mas cobra sem razão. Presidente, essa cobrança nós também sofremos e o apoio nós também não temos, né? Infelizmente a gente tem uma dificuldade muito grande para acompanhar o futebol. O futebol ele tem uma boa audiência, é a preferência nacional, mas a dificuldade de manter um clube e a dificuldade de manter uma equipe viajando e acompanhando o trabalho das equipes é muito difícil. Se torna difícil até mesmo ter um setorista para acompanhar, né? A pergunta que eu lhe faço é assim, ó, estamos encerrando a Série D.
como é que fica a finança do São Paulo? Como é que estão as finanças do São Paulo? O senhor tem isso? Porque, infelizmente, nesse jogo de hoje foi irrisória a torcida que aqui estava. No jogo anterior também. Então, quer dizer, o torcedor não vem a campo, o torcedor não teria o direito de cobrar, né? Como é que fica? O São Paulo ficou com uma dívida muito grande com esse ano de 2017? Não, do Gauchão já havia uma... A gente conseguiu pagar as folhas de pagamento. Agora nós temos o restante do mês de maio para pagar ainda e os dias do mês de junho agora. Tá? Só faltam 50% da folha, que já foi conseguido o recurso para pagar o do mês de maio. Graças a Deus, essa semana a gente já honra com os atletas. E ficam ainda despesas para pagar. Fica um hotel, fica alimentação, acho que já está paga, está tudo pago. Né? Fica o hotel, fica algumas coisas ainda de fornecer, alguns fornecedores, né? Mas a ideia é que eu disse, né? Se não houver, porque eu tentei, quando eu assumi, né? Não fazem 3 meses ainda que eu assumi o clube, né? Eu tentei de todas as maneiras buscar patrocínios, eu fui incessantemente em empresas, reuniões. Não houve assim omissão em nenhum momento, da minha parte pelo menos não houve omissão. Então o que eu falo? Tem uma dívida para pagar, né, que gira em torno de uns 150 a 200 mil reais. Aí, tá? Eu acreditei até que isso fosse ser maior ao fim da participação na D, mas graças a Deus a gente foi ali, daqui e dali, conseguindo pagar algumas despesas, mas fica essa despesa. E eu confesso para vocês, eu não sei de onde eu vou tirar esse dinheiro agora, né? Eu preciso... Eu nem digo me reunir com as pessoas da diretoria, porque se vocês acompanham o São Paulo, vocês sabem que eu não estou muito acompanhado, né? Então, estou meio que com poucas pessoas, né, na diretoria. Então, eu pretendo, essa semana, negociar, ver essa questão dos jogadores aí, da dispensa dos jogadores todas, né, não se participando de copinha nenhuma, e a gente pagar a dívida, ir até o final do ano para deixar o clube em atividade, não na parte de futebol, mas sim na parte social, deixar o clube em evidência. Nós estamos aí fazendo lançamentos de alguns produtos com a marca do clube, tudo isso para deixar o clube mais em evidência ainda, né? Tornar o clube atrativo mesmo sem futebol. A ideia é essa, então as finanças são essas do clube, né? Diante dessa situação, Hugo, de não ter o apoio e também da possibilidade quase que certa do São Paulo não disputar o segundo semestre, tu pensas em disputar as eleições do São Paulo, concorrer à presidência por mais um ano? Rodrigo, eu sou sincero, eu não gosto de, às vezes até falo as coisas além do que eu deveria falar, né? Eu posso te dizer o seguinte, quando eu decidi assumir o São Paulo para fazer a disputa da Série D, eu entrei com esse intuito de continuar para jogar o Gauchão do ano que vem, para montar uma estrutura, para ir atrás. Nós fechamos agora a questão de uns 20 e poucos dias um contrato com uma empresa de captação e marketing, né, com esse intuito, né, de captar, já de deixar coisas muito alavancadas para o Gauchão, né? Já existem algumas tratativas com algumas empresas que possivelmente vão patrocinar o São Paulo, né? Mas eu digo assim, ó, é muito cedo, porque eu sofri um baque muito grande durante esses 3 meses, nem 3 meses que eu estou à frente do clube, né? Então algumas coisas me fizeram repensar muitas coisas, né? E eu posso te dizer assim, eu vou trabalhar para o clube como se eu fosse estar aqui até o ano que vem. Tá? Isso vocês podem me cobrar aqui no final do ano, aqui nas eleições. Vocês podem dizer, o Hugo não concorreu, ou o Hugo concorreu, mas o Hugo sempre foi o que ele disse que ele ia ser. Ele ia trabalhar com afinco do início ao fim até terminar. Entendeu? Para deixar o nome do São Paulo. Independente se for eu ou for outro, eu já quero entregar alguma coisa já bem encaminhada para o próximo ou para mim mesmo.
Apesar dessa situação de divisão interna dentro da direção do Esporte Clube São Paulo, que foi agravada com a tua coragem de participar da Série D do Campeonato Brasileiro, que fique isto bem claro, tu tem o apoio do torcedor, justamente por ser muito próximo a ele, sempre tratar essas situações com transparência. Então nada mais justo que deixar um espaço para te fazer um contato junto com esse torcedor e mandar uma mensagem para ele, até mesmo aqueles mais fiéis que vieram hoje aqui e também nas outras partidas, sabendo que é um momento de crise, que a situação não é muito fácil, que o São Paulo, mesmo não estando classificado e tendo dificuldades na competição, ainda acompanhavam o rubro-verde. O microfone é teu. Às vezes eu fui mal interpretado até internamente, né? Porque devido à minha proximidade com a torcida, principalmente a torcida a mancha rubro-verde, eu fui mal interpretado até internamente aqui pelos meus pares, né? Eu não tenho nenhum acordo com torcida, eu não devo nada para a torcida não me deve nada. A torcida, todo mundo sabe. Faltou luz. Tivemos uma queda de energia aqui no estádio Aldo da Puzo durante a coletiva de imprensa do presidente Hugo Melo. A gente vai conseguir dar sequência aqui ao trabalho. Como eu havia dito, eu não tenho nenhum acordo com torcida, eu não peço para a torcida fazer isso ou fazer aquilo, tá? Então, assim, eu tenho proximidade com a torcida, como todos os outros presidentes tiveram proximidade com a torcida. Então, eu digo assim, só que eu sempre tratei a coisa com respeito. Eu nunca fui pedir nada para ninguém e nunca ninguém veio me pedir nada. Entendeu? Então, eu tenho um enorme respeito pela torcida mancha rubro-verde e tenho um enorme respeito pela torcida do São Paulo. Que essa que veio aqui hoje, que veio com o jogo do Campeonato Brasileiro, veio aqui hoje com o time já desclassificado, esses eu tenho respeito e vou ter sempre respeito. Tá? Agora, a gente sabe de todas as dificuldades, mas o que eu posso dizer é o seguinte, agradecer a todos que tiveram com a gente nessa Série D. Tá? Eu acho que a gente sai com uma derrota, sai desclassificado, mas eu acho que a gente sai de cabeça erguida daqui. Eu acho que a gente pode dizer que a gente saiu de cabeça erguida. Tá? Eu agradeço muito a todos vocês, que vocês estiveram aqui sempre fazendo as coberturas de todos os jogos aqui. Eu agradeço muito a vocês também. Como eu agradeci agora ali, jogador por jogador dentro do vestiário. Né? Eu não mudo nada o que eu penso. Eles aceitaram um desafio que eles sabiam que era difícil. Com toda a dificuldade financeira do clube, estrutura do clube. Então, assim, a torcida mancha rubro-verde, que foi ali, me gritou. Tá. Eu só tenho a agradecer a esse pessoal. Acontece que, às vezes, eu sou mal interpretado, entendeu? Sou mal interpretado até internamente, mas isso aí vai passar, eu acho que isso aí, o que importa é o São Paulo, entendeu? Tudo passa, o São Paulo fica. Muito bem, esta foi a coletiva do presidente Hugo Melo, aqui da equipe do São Paulo, falando sobre a campanha do Rubro Verde dentro do Campeonato Brasileiro da Série D e também falando sobre o futuro e já antecipando que provavelmente a equipe não dispute as competições do segundo semestre.